Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditaremos hoje o terceiro dia do nosso retiro quaresmal. Neste segundo domingo da Quaresma, nos deparamos com o texto evangélico da transfiguração do Senhor. Mas qual é o sentido da palavra transfiguração? Significa transformação, metamorfose, alteração de figura das feições e das formas. O segundo domingo da Quaresma nos leva a pensar nas coisas e situações que carecem de mudança, pois mudança é conversão. E conversão tem algo a ver com transfiguração. Porém, deve-se ter algo bem claro para a mensagem desse processo de conversão quaresmal. Transfiguração não é simplesmente mudança de figura, mas revelação da essência do que somos. Dentre as teofanias narradas nas Sagradas Escrituras, a transfiguração é a que traduz profundamente a teologia da divinização do homem. No Tabor, Cristo transforma a natureza humana, escurecida em Adão, revestindo-a com o seu esplendor. De forma concreta, se percebe que Cristo não se despe de sua divindade, mas a reveste a humanidade de sua glória. Sendo assim, quando nós nos convertemos, transfiguramos o humano que há em nós e revelamos nossa parcela divina. Parcela do ser criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, o que há de bom em nós. É esse lado bom de Filho de Deus que devemos trabalhar mais nessa Quaresma para que aconteçam em nós mudanças significativas e que essas mudanças nos possibilitem fazer mudanças no mundo, nas estruturas injustas e desumanas. Deixemos que Jesus nos conduza ao Monte Santo e nos ensine as mudanças essenciais para a nossa vida. Junto com Pedro, Tiago e João, somos convidados a experimentar a teofonia, que pode ser um retiro espiritual, um curso de formação. Apesar de não entender o que estava acontecendo, vivem este momento de forma intensa. Um misto de alegria celeste e de temor toma conta deles e os leva a sentir o desejo ardente de permanecer ali. É Pedro quem expressa quando diz: é bom estarmos aqui. No alto do Monte Tabor, Cristo transfigura a existência dos apóstolos, infundindo neles a vocação à santidade. Cristo insere os discípulos no coração da Trindade, infunde no coração deles o desejo de buscar o alto. Os discípulos veem dois personagens ao lado de Jesus, Moisés e Elias, a lei e os profetas que se inclinam em adoração a Cristo, centro, personificação e o cumprimento da lei e de toda a profecia. Eles podem contemplar aquilo que tantos profetas profetizaram e esperaram, Cristo. A primeira aliança aponta para a última. Moisés e Elias tiveram de receber a revelação no monte de Deus. Eles estão agora conversando com aquele que é em pessoa a revelação de Deus, como afirma Bento XVI em sua obra Jesus de Nazaré. Os discípulos, apesar de não entenderem o que estava acontecendo, viviam este momento com intensidade. Eles precisavam presenciar a sua transfiguração. A transfiguração de Jesus seria, portanto, a transfiguração da mentalidade desses discípulos e de todos os que esses representam. Essas são suposições que podem justificar o motivo de Jesus os ter levado para o alto monte e ali se transfigurar diante deles. Creio que muitos de nós precisamos também ver Jesus transfigurado para poder transfigurar a nossa vida.
pois há muito ainda de nós a ser mudado. A Quaresma é um tempo muito curto para fazer tantas mudanças, mas ela deve ser vista como um Monte Tabor, ou seja, um tempo e um espaço de mudança. A oportunidade de ouvir e vivenciar este Evangelho é o chamado do próprio Cristo, que nos ajuda a conhecê-lo melhor e, assim, mudar o nosso relacionamento com Ele e com os nossos irmãos. No Monte Tabor, Jesus manifesta a sua glória, mas nos chama à intimidade com Ele, para entrarmos na sua nuvem divina, contemplar o seu lindo rosto, nos apaixonar por Ele e escutar a sua voz. Para os 3 discípulos e para nós permanecem 2 ordens. A primeira vem do Pai, para ouvir o Filho amado. Ouvir é a atitude fundamental dos discípulos. Ouvir Jesus é entender o que disse e fez, para que seu ensinamento esteja vivo em nossa vida. A outra ordem vem do próprio Jesus, que toca em nós discípulos e pede que levantemo-nos e não tenhamos medo de enfrentar os desafios que a realidade nos apresenta. Percebemos que diante do diálogo de Jesus e os 3 discípulos, mesmo dormindo profundamente, isso denota que precisamos estar mais atentos para não dormir nos momentos em que Deus se manifesta para nós. Precisamos estar atentos para assumir de fato a nossa missão. Enfim, com a transfiguração do Senhor, nós também somos transfigurados, recriados, e assim tem uma importância teológica muito grande na vida da igreja e da nossa missão. Não há outro caminho para se chegar ao Pai senão ouvindo a Cristo. A liturgia do 2º domingo da Quaresma enfatiza esse reconhecimento. Temos que ver em Jesus, o Filho de Deus, e obedecer os seus ensinamentos. Somente assim vamos demonstrar que verdadeiramente tivemos nossa vida transfigurada. Continue nos acompanhando nesta jornada de fé e esperança. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Acompanhe também os outros 2 dias deste retiro quaresmal. Deus abençoe você e sua família. Deus em tudo e sempre.